E aí galera, vocês estão bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Dia após sair, né, na mídia, que o Bolsonaro e o Lula foram para o segundo turno, assim como o Tarcísio e o Haddad. Enfim, eu quero começar falando sobre isso. Por muito tempo a gente ouviu falar na sociedade que era errado, né, a gente ficar debatendo, porque cada um tinha o seu viés, cada um tinha o seu achismo, cada um sabia o que era melhor para si, né? E em parte eu entendo, realmente é isso. Mas quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência, a gente começa a ter um pouquinho mais de racionalidade, a gente começa a ver que muitos erros que a gente colhe no Brasil ou no âmbito familiar é porque a gente acaba aceitando o erro de outras pessoas. Eu não estou falando que nós não erramos, mas a gente tem que ser racional, sabe? Naquilo que a gente realmente tá pensando, colocando como cultura, né? Como ideologia, porque é uma vergonha, sabe? Algumas coisas e eu não quero ficar dividindo, mas dividindo as pessoas nesse pensamento, porque todos nós temos pessoas próximas de nós que de tanto a gente ouvir certas coisas e ver certas coisas, a gente é influenciado no nosso subconsciente. Você influencia a vida de alguém. E eu tô aqui, eu não quero dividir, mas infelizmente eu não vejo outra forma e outra maneira, sabe, de lidar com isso. Porque o dinheiro, ele desde o começo sempre foi o problema, sabe? O favorecimento, o orgulho, a ganância, né? Eu não vejo errado uma pessoa ter ambição, ela saber onde ela quer chegar, ela sabe se comparar no sentido de falar, cara, eu quero seguir aquele ponto, tipo, eu quero ser igual aquela pessoa, mas não por inveja. O caminho que ela trilhou foi lindo, foi legal, entendeu? E eu, como admirador de história, como um pensador, eu não consigo ser de outra maneira. Esse é o meu jeito, eu aprendi a ser assim, tive as minhas experiências em vários âmbitos e é isso, né? Cada um vê o mundo de uma maneira, mas o que eu procuro não fazer é ficar olhando, sabe, só pro meu umbigo. Eu não tô aqui para defender a direita, mas eu tô aqui para defender a democracia, para defender algumas ideias da esquerda, para defender o neutro, sabe, para ter um equilíbrio. Cara, mas é triste pensar que um cara de esquerda que já foi preso 2 vezes, que arquivaram o processo dele e um juiz de outra vara acabou soltando ele, né? É triste pensar que ainda existem pessoas que defendem isso, jovens que defendem essa ideia socialista que pode virar comunista, né? E é triste pensar que a nossa antiga geração, pessoas com mais de 50 anos, partindo dos 45 em diante aí, até os seus 80, ainda tem uma ideia muito forte e esquerda, digamos assim. Que quais são os pontos principais da esquerda? Cara, muitos defender o aborto, defender certos tipos de pensamentos que vai contra uma sociedade, né? Contra a família. Tem gente que usa muito de ideia partidária dentro de uma religião, né? Seja o cara de esquerda aqui do candomblé. Ontem eu peguei um passageiro que ele era do candomblé, macumbeiro, né? Ele mesmo se disse pra mim, e ele não era de esquerda, entende? E eu sempre procuro discutir ideias com pessoas assim,
que não tem o mesmo tipo de religião que a minha, sobre o amor, sobre coisas necessárias que faz um bem para a sociedade. Mas, e é isso que a gente tem que fazer, não é procurar dividir, né? Por isso que eu votei na senadora Janaína, foi 287 o número dela, porque ela não concordava com tudo que a direita falava, mas e também não concordava com a esquerda, entende? E eu acho que assim, nesse âmbito da música, artístico, eu vejo muita gente hipócrita, sabe? E hoje a gente vê aí, ó, a Anitta defendendo a esquerda, entendeu? Porque era favorecida com dinheiro público, né? O Djonga, que eu particularmente gosto de muitas músicas e ideias que ele põe aí sobre a opressão que os negros sofreram e etc. Mas ele, infelizmente, votou também no Lula, entendeu? Então, ele falava que era contra qualquer governo, ele era a oposição, enfim. Tava vendo ontem no G1 diversas pessoas famosas que votaram. E o legal que sim, colocou Karina Bach, né? Colocou algumas pessoas de direita, mas a maioria era de esquerda, que votou a favor do PT. E tipo, eu entendo eles. Realmente teve muitas mortes. Pode ser que o Bolsonaro tenha demorado um pouco para comprar as vacinas, mas não foi só ele, né? E todo mundo tava nessa guerra de querer escolher, de querer lançar a vacina no Brasil, tanto o Brasil como outros países, para poder se favorecer na questão do dinheiro, né? E muitos, eu sou cristão e eu falo, muitas igrejas foram radicais, defenderam, ficaram debatendo, discutindo, bloqueando pessoas de esquerda e não tentaram entrar sabe, ter um consenso, um equilíbrio. Mas também eu vejo pessoas, principalmente as advogadas, né, a Soraya e a Simone, que infelizmente, pelo menos a Simone falou que vai defender a esquerda agora no segundo turno. E a Soraya eu não sei, mas provavelmente também vai. Então, essas pessoas que são favorecidas, né, pela OAB, que são favorecidas pela esquerda, né, pelo STF, vão defender o seu ponto de vista individual e não pensar no que é melhor e coletivo, sabe, para a sociedade. Até porque o Bolsonaro foi tentar tirar, né, a prova da OAB lá, né, e ele foi contestado, né, porque é muita máfia, muito dinheiro, assim como no futebol a gente também vê nos esportes aí. É muito dinheiro para uma pessoa só, como ídolo do país, sabe? E engraçado que antigamente eu questiono, porque eu amo o futebol brasileiro, mas antigamente eu amava muito mais. Porém, eles tinham... O nosso país antigamente era falado como pessoas que gostavam de futebol, jogavam bem, né? Tinham os melhores do mundo, até porque hoje a gente tem 5 campeonatos. Porém, era o país do samba, da mulher pelada. É triste porque o Instituto Neymar, ele praticamente ele não gastou R$1, foi os patrocinadores dele que fizeram. E ele leva, né? Ele leva em conta, as pessoas levam em conta que foi ele que construiu, porque não sabe da história. Por isso que eu falo que o sistema existe. Querendo ou não, o sistema existe. E sabe o que é o sistema? O sistema é tudo aquilo que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar. É tudo aquilo que está por detrás dos panos e a gente não consegue, de fato, mudar. Esse é o sistema. O sistema, sim, ele existe. O preconceito, o xenofobismo contra pessoas de outros países, contra o estrangeiro, né? Você, brasileiro, sabe que tá aí, talvez, morando fora, né? Eu tenho pessoas que moram fora, com certeza já sofreram algum preconceito. E o Brasil, você acha que eu fico feliz eu fiquei feliz quando eu trabalhava na fronteira ali, para os policiais federais, e eu via situações ridículas. E eu via, felizmente, eu vi o Bolsonaro liberando, abrindo as portas, eu entendo, talvez era
tem que ter discernimento de tempo. Talvez era o tempo certo, abrindo as portas pro canadense, pro japonês, pro australiano e pro americano, sendo que a gente usava do mesmo recurso, a gente usava do mesmo... a gente abria as portas se ele abrisse as portas para nós. E hoje não. Muita gente fecha as portas para nós e a gente recebe muitos estrangeiros, venezuelanos, a gente recebe muito europeu, fica pagando pau pra esses gringos, entendeu? Então é triste falar de... Eu já vi gente falando, não, eu fui pra Nova York é igual São Paulo, então não tem graça. Mano, qual é o sentido dessa ideia, entendeu? Então essa divisão, essa polarização está muito grande, só que eu vejo político tentando entrar como terceira via e infelizmente, vendo que o Bolsonaro não tá bem nas pesquisas e agora foi pro segundo turno, vai apoiar a esquerda, vai apoiar o Lula, entendeu? É como se um bandido entrasse na sua casa, roubasse e você abrisse as portas para ele de novo, entendeu? Então a situação delicada. Eu fico muito chateado porque não tem o que fazer. Realmente agora é só orar e eu vejo o Paulo na história da Bíblia. Eu sei que muitos vão cair do cavalo, muitos aí. Deus vai pegar muitas pessoas aí, até da artista, porque Deus ele usa o louco para confundir o sábio. E assim como ele pegou Paulo, sacas? E o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo poderia usar muito da persuasão para convencer o povo. E política é persuasão. Não é errado você usar persuasão. Mas não usa da sua persuasão, você pastor, para confundir ou para fazer, construir uma ideia não bíblica. Uma ideia que não está na Bíblia. Entendeu? Então, é daquele jeito. Eu tô com meu coração agora mais aliviado por falar essas coisas. Por quê? Porque eu sei o que Deus está fazendo. Eu não sou um cara de defender uma ideia e excluir a outras ideias. Eu vi bolsonarista matando petista, isso passou no jornal, meu. Isso é ridículo, velho. Entendeu? Mas também eu vi esquerdista oprimindo bolsonarista. Ontem eu tava com a camisa do Brasil e eu trabalhei com a camisa do Brasil, mas eu não me considero um bolsonarista. Eu me considero um brasileiro, cara. Eu não fico pagando pau pro Bolsonaro. Mas quando ele tá certo, acabou. Entendeu? É isso. Então é difícil encontrar pessoas de coragem que defendem um ponto de vista até o final. A gente é muito hipócrita. Eu já fui hipócrita em alguns sentidos, sabe? Porque a gente vai aprendendo com a vida, né? A idade nos ensina, mas parece que a idade para algumas pessoas emburrece, mano. Ainda existe muito velho cafajeste, ainda existe muito velho, infelizmente, que defende professores, que defende ideias, defende histórias que não foram bem assim no Brasil, entendeu? Acompanhem o Olavo de Carvalho, pesquisem sobre o Olavo, pesquisem sobre outros homens aí, né? Bons, que eu posso... Vem meu Instagram lá, que eu sempre tô postando ideias de pessoas que Deus me apresenta, legais, entendeu? E é isso, meu. Não vamos criar um gueto, vamos criar uma bolha, mas vamos... Por que o Lula usou amor e ódio? Porque ele sabe que é isso que tá acontecendo. Muita gente tá com raiva do Bolsonaro, que perdeu entes queridos, né? E ele tá usando isso a favor dele, entendeu? Porque talvez era a forma como ele tava falando, tava sendo de maneira errada. E a culpa meio que... Porque palavras têm muito peso. Isso é bíblico. Você pode matar alguém com palavras, entendeu? Então, cara, olha, a minha vontade, se o Lula for eleito, é sair do país, cara. Eu tenho visto, entendeu? Sabe o que eu não saio? Porque eu sou patriota, cara. Aí que eu tenho que ficar mesmo, entendeu? Hoje eu tô trabalhando de motorista de aplicativo, beleza. É uma época, é uma fase. Talvez, aonde eu vou chegar, talvez Deus vai me posicionar em alguns lugares. Apesar de eu odiar a política, eu não tô falando que eu vou ser candidato, até porque eu não... né? Enfim. Acho que eu não teria tanta psicológico pra isso, não.
mas que vocês possam repensar naquilo que vocês querem aí, né? Porque é só ver a grande massa aí, 7 de setembro, que aconteceu em vários estados apoiando o governo atual e gente, e as pessoas que estavam apoiando o vermelho, que eram pagos para isso, né? Então, cara, não deixa o dinheiro subir pra sua cabeça, não. Não deixa uma ideia, só porque você é gay, você achar que a esquerda tá certa porque defende uma liberdade que vai te levar pro inferno. Que defende uma liberdade, uma falsa liberdade que vai te manipular, que vai fazer você massa de manobra. E eu sei que a gente tem que usar a razão, sim, a razão é importante, não só a emoção, mas saiba que o Criador que criou todas as coisas, Ele é bom, Ele quer o teu bem e Ele tá te dando um direito de escolha. É difícil falar, mas a nossa inflação aí tá melhor que a da América. A gente vê que o Biden é um mole, né? Porque se fosse o Trump já teria talvez findado essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia. Agora nosso presidente não poderia ficar contra a Rússia, ele tinha que se posicionar como neutro. Por quê? Diversos materiais estavam vindo de fora, né? E matérias então é delicado, é complicado esse momento que a gente vive como sociedade, mas infelizmente eu fico chateado porque muitos pais, né, muita gente da antiga geração não se posicionaram, né? E infelizmente abriu margens e brechas para que hoje era pra gente estar sendo um país muito melhor, né? Porque Enéas já dizia lá atrás o que poderia ter acontecido e realmente, na verdade, aconteceu, né? Muitas coisas que ele falou lá atrás. E ele não foi eleito, morreu, enfim. Então a falta, a omissão às vezes de alguns, isso é triste, né? Isso é muito triste, entendeu? Então a gente tem que saber o que quer, para onde está indo e ter força de vontade para realmente, sabe? Porque eu já fui muito bestinha, né? E minha mãe fala, você mudou muito. E realmente eu dou graças a Deus que Deus tem me dado essa sabedoria para lidar com... sabedoria, não tô querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho procurado entender os dois lados da moeda, porque toda a história tem os seus dois lados, entendeu? A igreja e muitos púlpitos, infelizmente, estão corrompidos. As pessoas estão corrompidas, porque primeiramente eu como cristão, agora falo por cristão, nós somos casa, entende? E existe muita política na igreja para ganhar posição dentro da igreja. Isso é muito triste, né? Então, se Deus permitir que realmente o Lula ganhe, né, que eu acho que obviamente nós não vamos deixar barato, realmente vai ser a gente sabe que Deus permite. Eu não sei como Deus ele une essa questão democrática com a vontade, com a permissão dele, né? Então é difícil falar de todas essas coisas, né? Hoje o ser humano só pensa nele mesmo, no seu próprio umbigo, né? Nos seus sonhos, em viver os teus sonhos particulares, esquece de servir o próximo. É triste porque se ouve muito dentro da igreja de ser abençoado e de não abençoar o próximo. E que você possa escolher algo bom, algo genuíno. O governante atual defende a liberdade de expressão, defende o direito de ir e vir. Falam que ele é preconceituoso, mas ele não é, porque ele tem muitos negros e até gays defendendo ele, porque sabe que é o melhor para o país. Então falta muita verdade, não caia em massa de manobra, não seja uma pessoa que é levado por falácias, né, como diz o padre. Não seja uma pessoa que, sei lá, é levada até por uma religião, entendeu? Mas pesquise sobre o amor, lê 1 Coríntios 13, leia sobre, sabe, lê sobre
Porque eu já vi pessoas, já vi gays que são ótimas pessoas, ou uma pessoa que não é da igreja ser uma pessoa boa, e a pessoa que tá na igreja e tá aprendendo ainda, cara. Tem que apanhar muito ainda. Então isso é do ser humano, saiba separar isso, saiba separar religião da pessoa, saiba separar a política da pessoa, mas também saiba que existem direitos fundamentais e uma ética e uma moral, um caráter, um costume, né? Que pode te influenciar, entendeu? E é isso que eu queria falar. Eu tentei ser equilibrado nesse vídeo, espero que você tenha entendido. Mas eu tenho que me posicionar a favor do governo atual hoje, né? Mas pode ficar tranquilo que se isso, alguma coisa acontecer, e quando ele esteve errado, eu também fiquei contra ele. Tem essa faca de dois gumes. É isso que eu tinha pra falar, galera. Que vocês possam compartilhar esse vídeo, ser abençoado e tocado por esse vídeo. Um abraço.